Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. 5h42 da manhã, aqui, horário de Brasília, e estamos juntos aqui no nosso desafio 142 dias. E hoje nós vamos prosseguindo aqui com o nosso desafio. Prosseguindo com Êxodo. Prosseguindo com o Êxodo aqui, hoje, dia 21 de agosto, nosso 14º dia, aleluia. Estava agora aqui no Zoom, orando com o pessoal no desafio de diligência financeira, e aí corri para cá agora, para estarmos juntos aqui no nosso compromisso, nós juntos com Moisés, nessa missão de resgatar o povo do Egito, né? Aí tirar esse povo do Egito, aleluia, glória a Deus. Senhor, obrigado, mais uma vez nós te louvamos, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero orar também aqui, Senhor Deus, no desafio 142 dias, como eu orei agora, no desafio de diligência financeira, com aqueles que estavam ali conosco, várias pessoas de vários lugares do Brasil participando online aqui dessa oração das 4h42 da manhã, e eu quero nesse horário aqui também orar, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, por esses que estão aqui, por esses que vão assistir, Senhor, em nome de Jesus, repreendendo toda dúvida, em nome de Jesus, repreendendo toda a mentira do diabo na nossa mente, Senhor, para que a gente possa ter a convicção diariamente, não perder e não nos afastar dessa confissão, como lemos ali hoje, o apóstolo Paulo falando sobre isso aos Colossenses, para não perdermos, não nos afastarmos, Senhor, dessa esperança de quem nós somos em Cristo, que em Cristo nós somos abençoados pelo Senhor, em Cristo nós temos a mesma bênção que estava sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, Senhor, sobre Moisés, Deus, a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, a proteção do Senhor. A tua palavra nos mostra, e nós estamos lendo aqui no desafio 142 dias, que aonde, Senhor Deus, eles iam, eles eram abençoados, Deus, que a bênção do Senhor estava, Senhor Deus, com eles em todos os lugares, como falamos ontem ali, José, aonde ele ia, a bênção do Senhor estava com ele. Ele foi para a casa de Potifar, foi abençoado ali, e a bênção do Senhor abençoou aquela casa. E mesmo quando ele foi acusado, Senhor, injustamente, porque o Senhor tinha um propósito naquilo, e ele foi lançado na prisão ele foi abençoado. Ali no cárcere ele era abençoado, protegido pelo Senhor e se destacava. E ele veio a se tornar o governador do Egito, sendo destacado pelo Senhor, porque o Senhor destaca os seus, o Senhor abençoa os seus, Deus. E em Cristo Jesus, nós somos, Senhor, tão filhos como José. Nós somos, Senhor Deus, tão herdeiros das promessas como José. Nós temos a mesma bênção que estava sobre todos os judeus, que estava sobre todos os descendentes de Abraão. Nós não somos circuncidados na carne, mas somos circuncidados no coração, e passamos a ser, Senhor, o povo da tua aliança, o povo, Senhor Deus, de propriedade peculiar do Senhor, que tem a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, Senhor, e que essa bênção esteja sobre as nossas vidas, esse cuidado, essa proteção. Agora, Pai, nós estamos lendo o Êxodo e vendo, Pai, como o Senhor, para salvar o teu povo ali, Pai, o Senhor venceu os deuses do Egito, Senhor, o Senhor fez milagres ali no Egito, maravilhas para manifestar o teu poder e para resgatar mais uma vez o teu povo amado, Senhor, com um braço forte e poderoso, Pai. Assim é nas nossas vidas, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, Deus, e isso é maravilhoso, descansar nessa certeza, que possamos estar sempre com esse capacete da salvação, que possamos estar sempre com essa mentalidade de Cristo, da salvação, de quem fomos, de quem nos tornamos, Senhor, a partir da salvação em Cristo Jesus, que nós possamos ter isso protegendo a nossa mente, Senhor, repreendendo toda mentira do diabo, todo engano de Satanás nas nossas mentes, Pai. Nós, em nome de Jesus Cristo, oramos, Pai,
nessa hora, contra toda dúvida, em nome de Jesus Cristo, e que as certezas de Deus possam inundar, Senhor, a esperança do Senhor possa inundar a nossa mente, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Vamos então para Êxodo capítulo 4, continuando aqui a nossa leitura da Bíblia inteira e nos apropriando dessas verdades, dessas promessas que em Cristo nós temos acesso a todas elas em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Êxodo capítulo 4. Então respondeu Moisés: mas eis que não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz e dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso na tua mão? E ele respondeu: uma vara. Então lhe disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela se tornou em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara na sua mão. É para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete a mão no peito. Ele meteu a mão no peito, e tirando-a, a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no peito. Ele tornou a meter a mão no peito, e tirando-a do peito, ela se tornara como o restante da sua pele. Se eles não crerem em ti, nem atentarem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo. Se ainda assim não crerem nestes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. As águas que tomarás no rio se tornarão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei como a tua boca eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Então voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, pois morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Assim, tomou Moisés sua mulher e seus filhos e os fez montar num jumento, e voltou para a terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse: deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Por isso matarei a teu filho, o teu primogênito. Durante a viagem, estando Moisés numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. Então Zípora
tomou uma pedra aguda, circuncidou o prepúcio de seu filho e, lançando-o aos pés de Moisés, disse: certamente me és um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou, e ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Vamos ver aqui se tem comentário aqui sobre esse texto, né? Que muitos me perguntam sempre sobre esse texto aqui, e a gente entende aqui que na verdade era o zelo do Senhor, né? Que o zelo do Senhor independe, né, de qualquer coisa. Ele tem um zelo aqui por aquilo que ele tinha estabelecido, que era a circuncisão. Aí aqui o comentário aqui é da Scofield, dessa Bíblia aqui, Moisés esqueceu-se do sinal fundamental da aliança de Israel com Deus na véspera do livramento de Israel. Ele foi lembrado de que, sem a circuncisão, um israelita ficava fora da aliança, né? Então essa foi a forma do Senhor mostrar aqui o quanto que era sério a questão da circuncisão. Verso 27, Êxodo capítulo 4, verso 27. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e, encontrando Moisés no monte de Deus, o beijou. Então relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés. Então Moisés fez os sinais perante os olhos do povo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e o adoraram. Êxodo capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó, porém, respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei Israel partir. Então eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Voltai ao vosso trabalho. Disse mais Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar o trabalho. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palhas para si. Deles, porém, exigireis a mesma quantidade de tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dela. Eles estão ociosos. É por isso que clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Aumente-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os feitores do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Ide vós mesmos e tomai palha onde a achardes, mas nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. Os inspetores os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, como quando havia palha. Foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, e lhes perguntavam: por que não acabastes a vossa tarefa, nem ontem nem hoje, fazendo tijolos como antes? Pelo que os capatazes dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos.
os teus servos são açoitados, mas o teu povo é quem tem a culpa. Disse Faraó: sois preguiçosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, fareis a conta integral dos tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel viram-se em aflição, porque lhes era dito que não poderiam diminuir a quantidade de tijolos exigida por dia. Ao saírem da presença de Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós e julgue isso, pois nos fizestes repelentes diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste mal a esse povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado esse povo, e de nenhum modo livrastes o teu povo. Êxodo capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por causa da minha poderosa mão os deixará ir, por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Disse mais Deus a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E agora ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vós por herança. Eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhes deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Disse mais o Senhor a Moisés: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: se nem os filhos de Israel me querem ouvir, como, pois, me ouvirá Faraó? Ainda mais que não falo com desenvoltura. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. Os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Gizá, Hebron e Uziel. Os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Maali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, que lhe deu a Arão e a Moisés. Os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Gizar, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Sitri. Arão tomou por mulher a Eliseba,
filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu a Finéias. São estes os chefes de suas famílias, segundo seus clãs. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. São estes os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés ao Senhor: eu não falo com desenvoltura. Como, pois, me ouvirá Faraó? Êxodo capítulo 7. É muito interessante como a Bíblia mostra a vulnerabilidade desses grandes homens de Deus, né? Aqueles que não se colocam, não se dispõem a ler a Bíblia toda, né? Perde alguns detalhes, porque acabam ficando só com as histórias principais, né? Às vezes a gente está ali só com as histórias principais, e quando a gente ouve só as histórias principais, às vezes a gente ouve muito parecendo que esses homens da Bíblia, né, eram super-heróis, né? Então a gente vê só Moisés ali com as 10 pragas, né, e abrindo o mar, e às vezes a gente perde esses detalhes que estão aqui, né, claros para a gente, que mostra essa vulnerabilidade, como quando Moisés foi chamado e ele ficou questionando sobre o fato dele ser um homem ali pesado de boca, um homem que não tinha eloquência, um homem que não sabia falar, e ele repete isso com Deus, dizendo: eu não tenho desenvoltura, como é que eu vou falar para Faraó? Então a gente imagina ele com esse medo de chegar a Faraó, né, com esse medo de obedecer a Deus, de cumprir. Como vai ser isso, né? Será que eles vão crer em mim? O povo de Israel, será que eles vão me aceitar, né, quando eu for falar com eles e tal? Então essa vulnerabilidade de Moisés e de todos os outros que são, né, mostrados para nós aqui na palavra, e isso é muito precioso, porque isso nos mostra que é assim, né? Que Deus nos usa mesmo com a nossa vulnerabilidade, que Deus nos usa sendo esses mesmo, com as nossas falhas, com os nossos desafios, com as nossas limitações, com os nossos questionamentos, né? A gente olha para esses homens e a gente vê isso, né? Uma vez eu vi um pregador dizer assim: pergunte aí para a pessoa que está do seu lado, por que Deus usa pessoas imperfeitas? Agora responda para ele assim, porque não tem outro tipo de pessoa, né? Não tem outro tipo de gente para Deus usar. São essas pessoas mesmo, falhas, questionadoras, cheias de imperfeições, que o Senhor vem usando ao longo da história. E não é diferente hoje, né? Nós continuamos com as nossas limitações. E aí a gente vai lendo e a gente vai se identificando, né? Fazendo ufa, né? Moisés não era esse super-herói todo que às vezes a gente tem aí e é pintado pra gente, às vezes na nossa infância, nos contando só as histórias principais, que parece que o cara ele era um ser humano como eu e como você, né? E isso deve nos encher de esperança, né? Glória a Deus por isso. Êxodo capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Olha isso, né? Deus o colocou como Deus ali para Faraó, né? E Arão como profeta. Verso 2: tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e, embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, ele não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles.
Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés da idade de 80 anos e Arão de 83, quando falaram com Faraó. É interessante isso, Moisés já tinha 80 anos ali, quando ele falou com Faraó, então ele já tinha vivido aí, digamos que um terço, pouco mais de um terço da sua vida, levando em consideração ali a idade que ele viveu, ele tinha vivido aqui já praticamente um terço da sua vida, Então, você vê o tempo do preparo que ele precisou passar ali, os primeiros 40 anos, depois 40 anos ali na casa do seu sogro, apacentando no oculto, até ser chamado por Deus para poder se apresentar diante do faraó. Então isso também fala aos nossos corações a respeito de como às vezes Deus nos deixa passar por um tempo tão longo de preparo para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Verso 8, disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus conselheiros, e ela se tornou em serpente. Faraó então mandou vir os sábios e encantadores, e os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. O coração de Faraó, porém, se endureceu, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, quando ele sair às águas. Esperarás por ele à beira do rio. Tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se transformarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. O rio cheirará mal. Os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todas as suas águas, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia mandado. Arão, levantando a sua vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus conselheiros, e todas as águas do rio se transformaram em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para seu palácio, nem ainda nisso pôs o seu coração. Todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para encontrar água que beber, porque não podiam beber das águas do rio. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Imaginam que foram 7 dias com essas águas assim, E é interessante, eu estava pensando nisso hoje mais cedo, quando eu lembrei que a gente ia ler, sobre isso, sobre esse episódio aqui. Eu fiquei pensando a respeito de como que o primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal público aqui, porque teve o sinal da serpente, que foi ali feito diante do faraó, mas o primeiro sinal público aqui de Moisés foi transformar a água em sangue. O primeiro sinal público de Jesus foi transformar a água em vinho. Então,
A gente vê a diferença na nova aliança, na antiga aliança e na nova aliança. Na antiga aliança você vê a sentença vindo ali para trazer destruição, peso, né? Foi um tempo, e agora na nova aliança Jesus transforma a água em vinho, né? Trazendo uma nova representação do que seria na nova aliança, né? Trazendo vida, trazendo alegria que o vinho representa. Êxodo capítulo 8. Então disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se que recusares deixá-lo ir, ferirei com rãs todo o teu território. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa, e ao teu quarto, e sobre a tua cama, e às casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Estendeu Arão a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. Respondeu Moisés a Faraó: digna-te de dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus subordinados e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, de sorte que somente fiquem no rio. Disse Faraó: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. As rãs se apartarão de ti, e das tuas casas, dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. As rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram. Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Fizeram os magos o mesmo com os seus encantamentos, para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, quando ele sair às águas, e dize-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se não deixares ir o meu povo, enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas. As casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. Assim fez o Senhor. Vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais. E por todo o Egito a terra foi assolada por esses enxames. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim,
porque sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios. E se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Devemos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao nosso Deus, como ele nos ordenar. Então disse Faraó: eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, o vosso Deus, no deserto. Apenas se, saindo, não fordes longe, agora orai por mim. Respondeu Moisés: assim que eu tiver saído da tua presença, orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, mas que o Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma sequer. Faraó, porém, endureceu novamente o seu coração e não deixou ir o povo. Êxodo capítulo 9. Eu fico imaginando aqui, a perseverança de Moisés e Arão em relação a isso aqui, porque ele sabia que Deus ia endurecer o coração de Faraó, Deus tinha avisado, mas não disse quantas vezes seriam, Então eu imagino que todas as vezes talvez eles iam naquela expectativa, dizendo: agora vai, agora o Faraó vai liberar esse povo, agora ele vai deixar o povo ir. E aí mais uma vez ia lá, o Faraó tinha um coração endurecido e não deixava, Então às vezes acontece isso nas nossas vidas, Deus diz que vai acontecer, mas a gente não sabe exatamente qual é a vez que vai acontecer. A gente pensa: agora sim, agora isso aqui que eu estou fazendo, agora vai dar certo, agora vai acontecer, agora a promessa vai se cumprir, Então a gente não sabe qual é a vez, A gente tem a promessa muitas vezes e a gente só precisa perseverar, Isso tem a ver com a perseverança. Você vê que os magos ali, eles começaram fazendo os mesmos sinais. Moisés fazia, eles iam e faziam também. Até que chegou um momento que no das moscas eles já não conseguiram fazer. E aí eles não perseveraram, Aí depois, logo em seguida, você já vê que não fala mais que eles fizeram, Então, a perseverança é uma característica que vai nos ajudar a alcançar aquilo que Deus tem pra gente. Que o Senhor nos ajude a permanecer e a perseverar até que se cumpra as promessas que Ele tem para as nossas vidas. Êxodo capítulo 9. Então disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. O Senhor, porém, fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. O Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isso na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Mas do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Faraó mandou ver e descobriu que do gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Ela se tornará um pó miúdo sobre a terra do Egito, e se tornará em tumores que arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram a cinza do forno e se apresentaram a Faraó. Moisés a espalhou para o céu, e ela se tornou em tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais. Os magos não podiam permanecer na presença de Moisés por causa dos tumores que havia neles e em todos os egípcios. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés.
Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Ou desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Pois eu já poderia ter estendido a minha mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e teria sido destruído da terra. Para isto, porém, te mantive, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Portanto, amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva tão grave, que qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal que forem achados no campo e não forem recolhidos à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Alguns dos oficiais de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, fizeram fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aqueles, porém, que não tinham explicado a palavra, que não tinham aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixaram os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. Estendeu Moisés a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo desceu à terra. Assim fez o Senhor chover saraiva sobre a terra do Egito. Havia saraiva misturada com fogo, saraiva tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser nação. A saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo o que havia no campo, desde os homens até os animais. Feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde se achavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: dessa vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses trovões da parte de Deus e esta saraiva. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhes disse Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temereis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Não foram, porém, danificados o trigo e o centeio, porque amadurecem mais tarde. Então saiu Moisés da cidade, da presença de Faraó, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não mais caiu sobre a terra. Vendo Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Assim, o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Êxodo capítulo 10. Depois disse o Senhor a Moisés: vai ao Faraó, pois endureci o seu coração e o coração de seus oficiais, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos teus filhos e aos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Foram Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, trarei amanhã gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver o solo.
comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva, comerão todas as árvores que vos crescem no campo, encherão os teus palácios, as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles apareceram sobre a terra até o dia de hoje. Com isso, Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser uma ameaça? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor o seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: ide, servi o Senhor, o vosso Deus. Quem deverá ir? Respondeu-lhes Moisés: temos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Disse-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com as crianças. Vede como tendes más intenções. Não será assim. Agora, ide vós, os homens, e servi o Senhor. Pois isso é o que pedistes, e os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental trouxe os gafanhotos. Vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles virão outros assim. Cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva. Não ficou verdura alguma das árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor, o vosso Deus, e contra vós. Agora peço-vos que esta vez ainda perdoeis o meu pecado e que oreis ao Senhor, o vosso Deus, que tire de mim esta morte. Saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem um só gafanhoto ficou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, vão também convosco as vossas crianças. Faraó ficava fazendo as propostas, né? Cada hora uma proposta diferente. E aí Moisés não cedeu a nenhuma das propostas, né? Ele queria que todos saíssem completamente, né? Então aparecem as propostas no meio do percurso, né? Para que a gente possa fazer diferente de como o Senhor quer. E aí a gente precisa se manter firme até ver a promessa se cumprir, não aceitando as propostas que vão aparecer no meio do caminho. Verso 25. Moisés, porém, disse: tu também tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará.
Dele havemos de tomar para servir ao Senhor, e até que cheguemos lá, não saberemos o que devemos usar para servir ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. Disse Faraó a Moisés: vai-te da minha presença, guarda-te, que não mais vejas o teu rosto. No dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Êxodo capítulo 11. Disse o Senhor a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará completamente. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. O Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios, e o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Disse Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás do moinho, e todos os primogênitos dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Contra todos os filhos de Israel, porém, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas. Depois disso eu sairei. Saiu Moisés da presença do Faraó, ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Aleluia! Glória a Deus. Chegamos aqui então ao capítulo número 11, completamos o capítulo 11, a grandeza de Deus sendo demonstrada, confrontando aí todos os poderes dos egípcios, todos os poderes do Egito, os seus deuses, as suas entidades, os seus magos, e ali o Senhor mostrando o teu poder em todo o tempo. É interessante porque alguns dos sinais que Moisés e Arão faziam, os magos vinham e conseguiam fazer igual, porém não conseguiam libertar, Isso também é interessante, porque, por exemplo, eles conseguem também converter água em sangue, porém eles não conseguem voltar a água ao normal. Eles conseguem também chamar as rãs, trazer as rãs, multiplicar as rãs, mas eles não conseguem expulsar as rãs. Então você vê como que ali o poder, por mais que o inimigo consiga imitar algumas coisas, o poder de Deus é que é ilimitado. Então a gente vê isso aqui também nesse texto. Muitas coisas preciosas, muitas chaves preciosas aqui de Deus para as nossas vidas, mostrando o resgate do Senhor para com o povo de Israel, resgatando o povo de Israel da terra do Egito. Amanhã nós continuamos com a Páscoa, Então amanhã nós vamos ler a respeito da Páscoa e então da saída do povo do Egito. E é muito importante a gente lembrar, como eu comecei hoje, que em Cristo nós estamos no mesmo lugar que esse povo de Israel esteve, no sentido de que somos protegidos como eles, guardados como eles. Ainda que venha uma praga, nós ficaremos guardados como eles foram guardados aqui nessas pragas. Ainda que venha escuridão, nós teremos luz. Ainda que venha a morte, ali fora, o espírito de morte, nós seremos guardados
protegidos pelo Senhor, porque em Cristo nós estamos exatamente nesse lugar de sermos protegidos pelo Senhor, como Israel de Deus que nós somos, né? Temos essa bênção aí do Senhor sobre as nossas vidas. A mesma bênção que estava sobre o povo de Israel está sobre nós, porque em Cristo nós nos tornamos Israel de Deus, circuncidados nos nossos corações, pela fé nos tornamos filhos, tão filhos como todos esses descendentes de Abraão aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo dia e amanhã nós voltamos aqui no nosso compromisso às 5h42 da manhã para o nosso 15º dia do desafio 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus e até amanhã em nome de Jesus. Deus abençoe.